Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula com resolução de exercícios? Nessa videoaula eu quero resolver com vocês a semana 3 do PET volume 1 de Física. E assim como ele fez na semana 2 e na primeira semana, ele continua fazendo uma revisão com relação aos estudos que vocês fizeram o ano passado. E nessa semana ele faz uma revisão abordando os conceitos de energia cinética e de energia potencial gravitacional. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos dar continuidade então aqui aos nossos exercícios, né? Nessa semana 3, ele continua com o processo de revisão, né? Diferentemente da semana 2, onde ele fez uma revisão sobre energia cinética, na semana 3 ele faz uma revisão sobre energia potencial gravitacional. Então os nossos exercícios que nós vamos resolver nessa semana estão todos relacionados a essa energia potencial gravitacional, beleza? Pessoal, o nosso primeiro exercício, ele fala o seguinte, ó, um corpo de massa 5 kg é observado em duas situações. Primeira situação, movimentando-se com velocidade constante de 30 metros por segundo, e a segunda situação, em repouso a uma altura acima do solo. Considerando que a energia potencial gravitacional no solo é nula e que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, qual deverá ser a altura h para que a energia potencial gravitacional do corpo na situação 2 seja igual à energia cinética na situação 1? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos coletar os dados do problema, levando em consideração todas essas situações. Então, ou seja, nós temos aqui um objeto que tem uma massa de 5 kg. Na situação 1, ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo. E o exercício falou que é para a gente considerar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber o seguinte, ele quer que a gente determine a energia potencial gravitacional, que é dada pela relação m vezes g vezes h, quando nós tivermos a energia cinética, ele quer que a gente determine a altura desse objeto, quando esse objeto tiver uma energia potencial gravitacional que seja igual à energia cinética na primeira situação. E a gente sabe que para calcular a energia cinética a gente faz mv ao quadrado sobre 2. Então a questão é, quanto de energia cinética ele tinha? Então a energia cinética que esse carinha tem é dada pela relação, ou seja, vai ser 5 vezes 30 ao quadrado, isso aqui tudo dividido por 2. Então a energia cinética dele vai ser de quanto? 30 ao quadrado dá 900. 900 vezes 5 dá 4.500. 4.500 dividido por 2 dá 2.250. Então, ou seja, 2.250 joules de energia cinética. Então, se ele tinha 2.250 joules de energia cinética e eu quero descobrir a altura, qual vai ser a altura desse objeto para que ele tenha essa energia? Então, ou seja, 2.250 é igual a 5 vezes 10 vezes H. Então, 2.250 é igual a 50 H. Então, H vai ser igual a quanto? Corta o zero para facilitar a nossa vida. Então, vai ficar 225 dividido por 5. Vai dar 45 metros. Então, ou seja, para que ele tenha uma energia potencial gravitacional de 2.250 joules, que é a quantidade de energia cinética, ele tem que estar a uma altura de 45 metros. Belezinha? Pessoal, a nossa segunda questão fala o seguinte. Considere um objeto qualquer de massa m. Eleva-se esse objeto a uma certa altura h em relação ao nível do mar. Se elevarmos esse mesmo objeto a uma mesma altura na superfície da Lua, esse objeto vai adquirir a mesma energia potencial gravitacional? A resposta é não. Por que a resposta é não? Porque a energia potencial gravitacional ela depende da gravidade. Então, quando a gente escreve a equação da energia potencial gravitacional, a gente escreve que EPG é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, ou seja, a minha energia potencial gravitacional
ela é proporcional à gravidade. Como a gravidade na Lua é 6 vezes menor do que a gravidade na Terra, então esse objeto ele vai ter uma energia potencial gravitacional 6 vezes menor na Lua do que na Terra. Belezinha? Pessoal, então vamos aqui para a nossa terceira questão que fala o seguinte. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e em relação ao solo. Então vamos lá. Aqui eu tenho a mesa, tá? Essa mesa, de acordo com o exercício, ela vai apresentar uma altura de 0,4 metros. Tá aqui a altura da mesa. E acima da mesa eu tenho um lustre que se encontra a uma altura de 1,2 metros em relação à mesa. Então eu tenho aqui essas duas alturas. A altura da mesa, que vale 0,4 metros, e a altura que o lustre está em relação à mesa, que vale 1,2 metros. O exercício pediu para a gente considerar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, então ele quer saber qual que é a energia potencial gravitacional em relação à mesa e em relação ao solo. Então vamos fazer os cálculos primeiro em relação à mesa. Então a energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então a energia potencial gravitacional vai ser igual a quanto? Massa do objeto, 2 kg. Gravidade vale 10. E o objeto se encontra a 1,2 metros da mesa. Então a altura, 1,2. Então essa energia potencial gravitacional, ela vale quanto? 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 1,2 dá 24. Então, ou seja, 24 joules. Essa é a energia potencial gravitacional em relação à mesa. Agora a gente vai fazer as mesmas contas em relação ao solo, ou seja, do lustre ao solo. Então vai ficar energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, a energia potencial gravitacional vai ser igual a quanto? A 2 vezes 10 vezes a altura, que agora é quanto? 1,2 mais 0,4, o que dá 1,6. Então, a energia potencial gravitacional vai ser quanto? 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 1,6, isso aqui vai dar 32 joules. Essas são, então, as energias potenciais gravitacionais em relação à mesa e em relação ao solo. Belezinha? Pessoal, vamos para a nossa quarta questão. A quarta questão fala o seguinte. Uma pessoa situada no alto de um edifício, cuja altura é de 8 metros, deixa cair um objeto de massa 10 kg. Considere G igual a 10 metros por segundo. Isso aqui é metros por segundo ao quadrado, tá, pessoal? Que é a aceleração da gravidade. Aí na letra A, qual é a energia potencial gravitacional do objeto no alto do edifício? Então a gente vai levar em consideração os dados que nós temos. Para determinar a energia potencial gravitacional, a gente faz energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, a energia potencial gravitacional ela vai ser igual à massa do objeto, que vale 10, a aceleração da gravidade, que vale 10, e a altura do edifício, que vale 8. Então, a energia potencial gravitacional vale quanto? 10 vezes 10 dá 100, vezes 8, então vai dar 800 joules. Essa é a energia potencial gravitacional que ele está no alto do edifício. Beleza? Pessoal, na letra B, o que ele quer saber? Qual a energia potencial gravitacional do objeto ao atingir metade da altura do edifício? Ou seja, quando ele estiver a 4 metros de altura. Então nós vamos fazer as contas só por garantia. Então vai ficar a energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então a energia potencial gravitacional ela vai ser igual a quanto? A 10 vezes 10, como ele está na metade, então a altura é 4. Então a energia potencial gravitacional vai ser de quanto? 400
joules. Belezinha? Essa então a nossa resposta. Pessoal, na letra C, ele quer saber o seguinte: qual a energia potencial gravitacional do objeto ao passar por um ponto situado a uma altura de 2 metros acima do solo? Então a gente vai fazer os mesmos cálculos. Então vai ficar energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então a energia potencial gravitacional vai ser igual a quanto? A massa é 10, a gravidade, que vale 10, a altura agora é 2 metros. Então a energia potencial gravitacional, ela vale quanto? 200 joules. Essa é então a nossa resposta. Beleza, pessoal? E para fechar essa quarta questão, pessoal, na letra D, ele quer saber o seguinte: qual a energia potencial gravitacional do objeto ao atingir o solo? Então, ou seja, como ele vai atingir o solo, então a altura vai ser quanto? 0. Então, se a altura é 0, a energia potencial gravitacional também vai ser quanto? Também vai ser 0. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, para finalizar então, nossa quinta e última questão fala o seguinte: qual a altura de um objeto que se move a 30 metros por segundo, ele vai adquirir e se transformar toda a sua energia cinética em energia potencial gravitacional? Então, ou seja, se eu tenho um determinado objeto que está se movimentando com uma velocidade de 30 metros por segundo, eu vou considerar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser a altura que esse objeto vai adquirir se a energia cinética desse objeto for toda transformada em energia potencial gravitacional? Ou seja, eu posso dizer o seguinte, que a minha energia cinética é igual à minha energia potencial gravitacional. Lembrando, o que é energia cinética? É mv ao quadrado sobre 2. O que é energia potencial? É a massa vezes a gravidade vezes a altura. O que eu posso fazer com esses m's? Eu posso cortar, que estão em lados opostos da igualdade. Então a minha equação vai ficar o quê? V quadrado sobre 2 é igual a g vezes h. Vou melhorar essa equação. Vou multiplicar cruzado, então vai ficar v quadrado é igual a 2gh. Beleza? Então aqui como é que vai ficar? Eu quero encontrar a altura, então eu vou isolar esse h. Então vai ficar h é igual a v ao quadrado sobre 2g. Agora é só substituir os dados que eu tenho. Quanto que vale a velocidade? Ela vale 30, então vai ficar 30 ao quadrado sobre 2 vezes 10. Então h vai ser igual a quanto? 30 ao quadrado dá 900, dividido por 20. Corta o zero para facilitar a nossa vida. Então a gente pode dizer que a altura que esse objeto vai atingir, vai ser de quanto? 90 dividido por 2, 45 metros. Essa é então a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula com a resolução dos exercícios. Espero que tenha ficado claro para todos tudo que foi tratado, tudo que foi trabalhado nessa videoaula. E a gente volta numa próxima videoaula para falar sobre a semana 4 do PET Volume 1 de Física. Belezinha? Então um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Now